Vamos começar, né? Boa noite, Neusélia, boa noite a todos que possam ver. Boa noite a todos. Né? Vamos dar início mais uma vez ao nosso estudo do Evangelho, né? Do Humildinho, com Mateus. E eu, conforme eu vou dar início para a nossa prece de novo hoje com um salmo. Eu estou apaixonada pelos salmos, tá? E esse salmo aqui é interessante, que é o Salmo 119. O autor não se identificou, mas pode ser Davi, ele não se sabe se é Davi ou não, né? Mas o interessante dele é que ele é muito grande, é o maior salmo, ele tem 176 versículos, mas eu não vou ler todos, é lógico. Eu fiz assim um apanhado do início, mas em relação ao tema que nós vamos falar hoje, e ele é um poema acróstico, ou seja, ele segue as letras do alfabeto hebraico, numa sequência, sabe? Deve ser, assim, para quem sabe hebraico, deve ser bem legal. Então ele diz assim: felizes são os que não podem ser acusados de nada e que vivem de acordo com a lei de Deus. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, eu não passarei vergonha. A tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, e eles são a alegria do meu coração. Lindo, né? Lembrei da Dilva agora, porque eu preciso ler devagar, que eu leio depressa. Eu tenho tentado me policiar para falar menos e para falar mais e ler mais devagar, porque senão as pessoas não entendem, né? Não acompanham, né? Mas é isso, né? Então hoje nós começamos hoje com Mateus 12, né? Continuamos no Mateus. Só para lembrar novamente, né? Jesus estava tendo uma discussão teológica com os fariseus, ele estava lá no caminho, era um sábado, e como naquele tempo a maioria das pessoas da sociedade eram pessoas iletradas, os sacerdotes que tinham o conhecimento, né, da leitura hebraica, eles liam as escrituras e achavam que só por eles terem lido, eles já se julgavam no direito de usar a lei de acordo com as suas conveniências. Então, naquele momento ali, o que está acontecendo é isso. Jesus, eles acham que Jesus também não conhecia. E aí eles acusam os discípulos de estarem se servindo, de estarem cometendo pecado porque estavam comendo no sábado, quando na realidade é proibido fazer jejum no sábado. Jesus mostra isso para eles a princípio. Acusam também deles terem invadido a plantação, mas Jesus aí argumenta que era permitido fazer isso desde que fosse só para saciar a fome, que não fosse para levar mais, não é? E tudo isso Jesus faz, ou a Luísa explica, usando a técnica rabínica que chama Calva Homer. Eu nunca tinha ouvido falar. Que consiste em comparar. Né? Você pega uma leitura, uma escritura, um texto da Bíblia, um texto das escrituras sagradas, e vai comparar com alguma coisa que está acontecendo naquele momento. E é o que o Aloysio fala, né? É o leve e o pesado. Então, ele fala, o que era pior? Jesus, os discípulos comerem ou a questão do Davi, né, que comeu o pão sagrado? Então, se eles estavam condenando Jesus e os discípulos, teriam que condenar o rei Davi também. Então, nós também já falamos sobre a questão nos estudos anteriores, falamos da questão da leitura, da interpretação da leitura, do olhar tendencioso que a gente tem de fazer a leitura encaixando nos nossos interesses, como os fariseus faziam.
de acordo com os nossos caprichos pessoais, de torcer, usar isso como desculpa, né, que ele chama de casuística, para justificar algumas coisas que a gente faça equivocadamente. Na semana passada a gente estudou a casa mental, onde a gente viu que nós temos na casa mental o passado, o presente e o futuro, e como é importante, não é, a gente entrar na casa de Deus para ter uma sintonia melhor, organizando, né, a nossa casa, arrumando a nossa casa mental, habitando, né, nesses 3 lugares de uma forma equilibrada, através da prece sincera, que eleva a nossa faixa vibratória, e da importância dessa vontade que a gente precisa ter para cumprir a nossa missão aqui na Terra e atingir as nossas metas, aquelas que nós precisamos alcançar e que nós nos propusemos na encarnação. Então, no versículo de hoje, Jesus vai usar esse método comparativo também, da mesma forma. E ele vai se referir ao que os sacerdotes fazem no sábado, né? Quando ele diz assim, então, o nosso versículo de hoje, que é o 12, o capítulo 12, versículo 5, ele diz assim: ou não lestes na lei, e a lei com letra maiúscula, que aos sábados os sacerdotes do templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Quer continuar? E aí ele vai lá, né, em Números, para tornar a fazer uma comparação, né, que eles faziam aos sábados, né? Eles ofereciam, né, faziam o sacrifício, né, dos cordeiros, né? Então, o que eles, se os discípulos arrancaram, os sacerdotes também, né, pecaram. Por quê? Porque eles matavam, né, os animais para oferecerem lá ao templo. Aí ele começa fazendo essa comparação, né? E era uma determinação litúrgica que tinha lá em Números, né? Para que eles fizessem isso. Então ele começa com essa comparação, né? E aí ele passa a falar do engano que a humanidade tem, né? Por achar que a obra, o que está escrito é a lei. Porque o sacerdote, o que ele mais faz no sábado é trabalhar, né? Porque ele tem que preparar, não é? Ele tem que preparar o que ele vai falar, ele vai ter que estudar. Embora seja uma pausa, para ele é uma pausa, mas é uma pausa. Se o sacerdote não trabalhar naquele dia, não vai ter culto, né? Ele que tem que fazer. Olha quantas coisas que ele tem que providenciar, né? Que aqui diz, ó, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, 2 décimas de flor da farinha, que é aquela farinha fininha, misturada com azeite em oferta de alimentos com a sua libação, ou seja, o holocausto, né, o sacrifício, é de cada sábado, além do holocausto, do sacrifício contínuo e a sua libação, que é derramar o sangue. Né? Então, quer dizer, o sacerdote, ele é responsável por isso tudo, então ele vai ter que trabalhar, não tem jeito de ele ficar à toa. Não é? E aí é o que ele está falando, mas os sacerdotes no Só templo... essa preparação do cordeiro, Você já hein? imaginou? Quanto Tirar tempo? as vísceras, né? Tira as Quanto tempo? vísceras, colocar... É muito complicado, não é simples, não, é bem complicado. Quanto Né? tempo se gastaria nisso, né? Então ele fala o seguinte, que essas polêmicas, essas confusões teológicas acontecem por quê? Porque as pessoas acham que basta ler, você leu a escritura, né? Você já tem um conhecimento, só você ler vai te dar algum conhecimento? É aí que ele vai desenrolar isso, né? Que não existe só uma camada da lei. É que a gente lê, né, interpreta aquilo como se fosse só toda a lei, né? E a lei está em camadas, né? Eu me lembrei muito da Delma. A Delma, eu aprendi isso com ela. Tem essas coisas que as pessoas falam que você grava, que fica assim na sua mente batelando, né? E depois até aumentou um pouco, porque ela me falou uma vez assim, que para a gente entender um texto, a gente tem que ler ele 3 vezes. E depois aquela Anete, acho que é a Anete Guimarães, né? Fala muito sobre ciência. Eu assisti uma palestra dela que ela diz o seguinte, que além de você ler, né? A Delma me falou, ó, lê 3 vezes, né? Vamos dizer assim, você vai para o estudo, vamos ver nosso estudo aqui. O certo é você ler aquilo 3 vezes, né? Meditar sobre aquilo, fazer algumas anotações. Depois é que você vai para o estudo, lá no estudo você vai discutir, vai ver outras pessoas com que outras ideias, né?
Mas a Anete Guimarães fala assim, que depois que você faz isso tudo, você ensina para 3 pessoas. Quando você ensina para 3 pessoas, aí você vai ter mais ou menos 70% de entendimento daquele conteúdo. Que é o que ele vai falar mais ou menos aqui, né? 100% de conteúdo é muito difícil a pessoa ter. Mas só de ler, uma vez, 2, 3, a gente fica com vergonha, não fica? Quando a gente vai estudar isso aqui, porque a gente estuda muito pouco, né? É muito pouco. E acho que era... E essa questão da NET, então, hein, de ensinar, hein, como que porque aí... ultrapassou todos os limites do Não, nosso porque você, entendimento, tipo né? assim, a hora que você explica para alguém, que você já entendeu, e que você já está explicando para alguém, é um passo adiante, não é? É um passo adiante, Verdade. com certeza. E aí você tem mais entendimento daquilo, bem mais, né? Então ele fala que existem várias camadas, que mesmo os grandes mestres como Gamaliel e Paulo não conhecem toda a sua profundidade. Porque você vê como eles estudavam, né? A gente já viu em estudos anteriores que eles eram, primeiro, a mãe, né? Quando a criança, a educação da mãe já era aprendendo as músicas, aprendendo ficavam junto com a mãe ali. Depois o pai, depois aí se tinha um conhecimento, iam para o rabino, e eles decoravam, né? Paulo sabia a Torá, eles sabiam de cor muitas coisas, eles tinham uma capacidade de memorizar muito grande, porque eles não tinham, hoje a gente tem recurso, né? Tem computador, mas na época nem até para escrever era difícil, né? Era papiro, era em couro, era caro. Por isso Então, que a tradição oral era, né? O primeiro aí entendimento da lei era oral, por isso que era importante, porque as pessoas não tinham realmente assim. Eram poucas as pessoas, né, que tinham acesso à escrita, né, à leitura, à escrita, então. E aí ele fala, né, que para Eu conhecer gostei quando realmente a ele lei, conhecer a lei com profundidade, até ele fala no Livro dos Espíritos, eles falam, não, vocês não têm nem vocabulário e nem sentido, né? Vocês não têm como sentir a lei completamente, né? a linguagem humana ainda não dá conta de traduzir a lei, né? É um aspecto que a gente tem que observar mesmo, porque até mesmo aquilo que a nossa linguagem dá conta, nossa interpretação ainda é deficitária, né? Agora existem coisas muito além da nossa linguagem, né? Da condição de compreensão. Falta sentido, né? Quando ele fala dos 5 sentidos aí que a gente tem em termos de entendimento, a gente sabe que a nossa capacidade, ainda com esses 5 sentidos, o sexto é a mediunidade para a gente, até mesmo no movimento espírita, ainda caminha com muitos equívocos no entendimento do que ela seja e do papel que ela tem que exercer, né, no aprimoramento da humanidade. Eu me lembro uma vez que eu fiz um estudo sobre os sentidos e acho que existem, assim, além dos 6 sentidos, do quinto, a ciência já fala em mais de 20. Então, é bem maior, né? Mas depende da nossa sensibilidade, a gente atingir, né? E aí, por exemplo, o Paulo na carta aos Coríntios, né, que é aquela famosa carta que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele fala assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Quer dizer, a gente vê em sombra, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, tudo que a gente vê ainda é um reflexo, tudo que a gente entende, que a gente conhece como lei, ainda tem muita sombra, né? Do que a gente realmente
tudo que a existe gente dentro da lei, enxerga do ainda que a é gente sombra. enxerga ainda é muita sombra. Por mais que você se aprofunde, que você tente entender o que é a lei divina, né? Quando ele fala aqui das fases da lei, né, que a lei escrita, né, que é a face mais tosca, porque ainda a pobreza da linguagem ainda é grande. Depois a lei oral, né, que ele faz até a comparação do Pizzaioli, né, que é flexível, porque a partir do momento que você fala, você pode ir acrescentando, né, e vai reprocessando, né, comentando, Esse e nosso estudo principalmente mesmo, né? Esse é, nosso estudo mesmo é baseado no Evangelho do Aloysio, né? Do miudinho do Evangelho. Mas a gente põe as coisas dele, mas acrescenta algumas coisas que a gente pesquisa. Então, não é um acréscimo, sei lá, é diferente, né? Só porque nós uma estamos. É uma flexibilidade e uma flexibilidade, né? ampliação, né? É um patrimônio que você vai aprimorando. Porque eu não sei quanto a você, mas quando eu pego assim, são tantos textos, Nossa, eu não leio eu nem a fico metade do que eu analisando, separo aqui. eu fico analisando como é que o Emmanuel tem esse poder de falar a mesma coisa de diversas maneiras diferentes e um foco diferente em cada um. E aí o seu conhecimento vai dilatando, né? Aumentando. Então, é muito importante a gente trabalhar essa coisa do estudo, né? E quando ele fala, você vai ler o Reformador? O O Consolador, a Consolador? Tenho, 271? tenho aqui, ela. Porque aí depois tem as coisas, a primeira coisa que ele fala, né, em relação à lei. Quer que eu leia ou você está com ela aí? Não, que ele fala, né, que era um grande legado, né, na época, essa tradição oral de passar de pai para filho, né? Cada um fazia a sua reflexão e ia atualizando, né? E depois a terceira face é a lei que se manifesta na natureza, né? O que não é nem escrita e nem falada. Hoje aconteceu uma coisa legal por conta disso. Parece que as coisas vão se encaixando, né? O Lincoln hoje de manhã tirou uma foto e passou no nosso grupo da família, daqui do nosso jardim, que as orquídeas, aquelas orquídeas que tem um olho, é comum, essa orquídea mais comum que nessa época, ela tá, aqui tem para tudo quanto é lado. Aí ele postou no grupo assim, ó, um monte de olhinho olhando para mim, né? Elas têm uns olhos, acho que elas têm um nome parecido, não acho que uma olho de alguma coisa. E aí você, ó, tudo olhando, né? Então você parece realmente, se você reparar, ela tá tudo te olhando, né? Aí eu falei, tá vendo? A natureza tá sempre esperta, sempre com o olho aberto, sempre atenta. A gente é que cochila, né? Então se você reparar a natureza, se você sair dar uma volta, você vê, né, como que a natureza é sábia, como é que tudo acontece, estão todas floridas ao mesmo tempo. É lindo de ver, né? Como tudo floresce na época certa. Aí a minha irmã lembrou que aqui nós temos também uma outra que é a de ouro, né? Como é que chama? Uma amarelinha assim, que puxa uma coisa. Essa não floriu. Ah, eu conheço, mas o Essa que chama? floresce alguma coisa de ouro que ela chama. Minha irmã colocou aqui, depois eu vejo. Mas aí é muito bonitinha também. Ela floresce na época que eu me lembro que ela floresce na época que o Marcelo, no dia que o Marcelo começou a andar, me lembro da minha sogra falando comigo, ó, primeiro dia que ele andou, foi o primeiro dia que ela floriu, tá? Então a gente vai fazendo essas relações, né, da natureza com os nossos sentimentos, um dia que o seu filho nasceu, né? Eu sou apaixonada com orquídea, eu acho as orquídeas lindas, né? E qualquer uma. Mas assim, a natureza ensina muito para a gente, né? Então vou ler aqui, o Consolador, questão 271. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora,
a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. É que, com amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanou os caminhos, e a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a 3ª revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Quer dizer, é uma questão mesmo, no começo a gente estudou, né, a questão da revelação. A lei se revela à medida que nós evoluímos. Não tem como a gente entender aquilo que ainda não dá. É aquela frase de Paulo. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Não tem jeito de você. O Haroldo fala numa palestra dele também, que ele fala assim, seja você e deixa o outro ser ele. Você não tem competência para ser lei. Porque às vezes a gente quer a lei para o outro. A gente tem que ler a lei para nós. Qual é a lei de Deus? Em que você se reconhece nela e o que você vai fazer com isso? Mas a gente Essa resposta eu achei interessante quando ele chamou a atenção, né, que Jesus está no centro. Isso aí é uma coisa, se a gente for pegar lá o Antigo Testamento, o jardim, né, a árvore da vida, você vai ver que a gente não pode tirar Jesus dessa posição central, porque ele é o centro irradiando tudo o outro. Então, a justiça e a verdade seriam complementações, né, da lei, dessa lei maior que a lei de Jesus simbolizando o amor. Né? Então, eu fiquei pensando assim, quanto que às vezes a gente deixa ele de lado. Você tenta resolver algumas situações como se você fosse o centro. Aí passa a exercer um julgamento e um montão de coisa assim, bem atrapalhada. Mas tudo isso porque a gente desloca Jesus desse papel central. É porque eu me lembrei do Emmanuel, que ele fala, né? Que o Velho Testamento é a pergunta, o Novo é a resposta. E Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho. É o que fica no meio disso que nos leva, né? Que nos leva, nos ajuda, né? Então, o que ele fala aqui que o Velho Testamento é a base, o alicerce, né? Então, qual que seria os 3 passos, né? Seria a leitura, você vai ler primeiro, conhecer todos os textos, e aí dói, né? Porque a gente lê, o que a gente já leu? Ele perguntou, o que você já leu? Você já leu o Livro dos Espíritos inteiro? Pelo menos uma vez? O Evangelho, as obras básicas, as obras de André Luiz. Quanta literatura espírita que tem, né, que a gente ainda não leu. Eu agora estou lendo no Culto do Evangelho Obras Póstumas. Eu tenho que confessar, eu ainda não tinha lido ele. Estou lendo pela primeira vez no Culto do Evangelho, fazendo um estudo aqui em casa mesmo, né? Aí depois que você leu tudo, aí você vai para as palestras, né? Você vai assistir palestra, você vai conversar, você vai para grupo de estudo, né? Que aí vai ser criada essa tradição oral. Só depois que você tem esse domínio é que você vai passar a abrir os olhos e passa a observar a vida, a natureza, né? Como nós falamos antes, dentro da sua sabedoria. Quando você começa a aplicar. E isso vai nos trazer grandes assim, responsabilidades, né? Quando você começa a perceber, quando a lei vai chegar no quê? Na sua consciência. E aí, dentro dessa consciência, vai te criar essa responsabilidade, a sua aplicabilidade. Como é que você vai aplicar essa lei?
Então, é no seu dia a dia mesmo, das formas, como é que você vai reagir a determinadas situações, com o que você vai concordar, né? Porque E aqui, quando ele fala, né, que a gente tem que se fartar na tradição oral, eu achei interessante porque, assim, olha a importância do grupo de estudo. Porque, às vezes, quando a gente lê, faz a leitura de forma individual, a tendência é a gente interpretar aquilo que a gente está lendo dentro do meu conhecimento e daquilo que eu trago em mim. Quando eu já passo a fazer isso em companhia de alguém, né, trocando figurinha, o outro vai ter sempre uma colocação num sentido diferenciado, porque ele está em outro estágio evolutivo, traz outras bagagens. Então, o estudo, né, a tendência é você somar, ter um somatório de conhecimentos aí, que cada vez vão dando mais amplidão. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu passei até essa semana. Eu falei que eu ia te passar, Rita, eu acabei esquecendo. Eu assisti um estudo essa semana do Wagner, falando de Zaqueu. Gente, quantas vezes eu já vi a história de Zaqueu, me encanto por ela, né? Mas o Wagner fez algumas colocações que, em todo esse ano de doutrina que eu tinha assim, estudado sobre a questão, né, do Zaqueu, eu não tinha percebido ainda. Então, ele conseguiu fazer isso. Então, quando existe essa troca, né, hoje a gente está tendo que fazer isso através da internet, já pensou se a gente não tivesse internet nesses tempos de pandemia, como é que ia ser muito mais difícil? Então, é uma coisa que a gente tem que valorizar muito. E a possibilidade, né, de estar presente compartilhando esses estudos. E seria, até quando eu falo assim, que seria importante mais pessoas participarem, porque se a gente vê essas lives, ninguém está preocupado em falar assim o certo, o correto. As pessoas estão interessadas em trocar informação. E aí, quanto que isso pode ser gratificante? Porque eu aprendo com você, aprendo com o outro, e aí essa terceira interpretação aqui, né, da natureza, vai ficando mais fácil, porque eu saio só da minha zona de conforto e interpretando as questões da maneira, dentro do meu entendimento, que ainda é bem estreito. Eu achei muito legal quando ele faz essa abordagem dessa troca que tem que existir. Muito legal mesmo. Depois ele vai lá no... Ele faz até uma pergunta para a gente, né? Como eu busco isso? Como a vida projeta esse conhecimento da lei para nós, né? E aí ele vai no Livro dos Espíritos, né? Você está nessa sequência aí ou pensou em alguma coisa antes 621? Não, só tem aqui um negócio, uma palestra que eu assisti do Haroldo, que ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, ao longo da história, a relação com Deus vai se estabelecendo de acordo com o grau de entendimento da humanidade. Então, foram muitas fases de desenvolvimento, né? Então, são, assim, 3.000 anos, ele fala, operam uma revolução na mentalidade religiosa. Os homens, sedentos de luz, como a semente que rompe o solo, mas se utilizando sempre dos elementos de que é capaz naquele momento. Assim, antigamente existia aquela, qual que eram os ritos, né? Oferecia sacrifício de plantas, de animais, criaram-se os ritos religiosos, as hierarquias sacerdotais, os templos, né? E o homem, ainda hoje, a gente ainda acredita que a espiritualidade e a religiosidade se resumem a esses fatores externos, né? Que a gente conhece a lei através disso. Quando a grande lição se encontra na natureza, que ela que tem uma regularidade, um padrão de ordenação, ela é o livro de Deus, né? E aí a questão 614 fala que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E a lei moral é a mesma lei que rege os fenômenos naturais.
o Espiritismo vai nos convidar a vivenciar um novo modelo de espiritualidade. Todos nós temos um padrão, né? De ordem psíquica, de ordem emocional, de ordem espiritual. E esse padrão é regido pelas leis cósmicas. Então ele fala assim, nós somos seres cósmicos, mesmo estando encarnados ou desencarnados. E a nossa felicidade depende, quer dizer, não tem que parar de pensar que Deus é um Deus, a lei de Deus é eterna, é imutável, como Deus, né? Então, e que Deus não se engana. Então, a gente tem que pensar assim, a gente pensa muito assim, tem aquela história, Deus é brasileiro, o americano fala, Deus salve a América. Não tem salvação se não for para todos. Só tem salvação se todo mundo se salvar. Sejam brancos ou negros, sejam de qualquer país, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer crença. Né? Então, a gente tem que entender que nós somos, que Deus é cósmico e nós também somos. Esse entendimento que a gente tem que ter, né? O Haroldo, nesse estudo de Isaías, ele chama muita atenção para essa questão quando ele fala assim, quando a gente estuda química, quando a gente estuda física, quando a gente estuda biologia, na realidade, a gente está estudando essa lei natural. Tentando entender como que esses fenômenos, né, ocorrem. E aí a gente vai ter uma compreensão maior o quanto que essa lei é imutável. Porque é a mesma para todos os corpos. Então, tudo na natureza se encadeia dentro de um processo de aprimoramento e evolução. E o quanto que é importante a gente entender isso. Ele fala assim, que é para a gente, seja você mesmo, porque existe uma expectativa divina a seu respeito. Deus sabe o que ele pode esperar de nós. Mas ele também sabe o que esperar do outro. E não é você que resolve, não é que você não tem competência para resolver o que o outro faz, né? E a gente se coloca o tempo todo na posição de juiz do outro, né? E aí ele fala, onde está escrito, né? A 621, a lei de Deus na consciência. Essa resposta todo espírita sabe, né? Mas o quanto que é difícil a gente ter essa compreensão, né? Que ele está em nós. E aí você tem que imaginar o seguinte, que se ela está na consciência, e Deus é justo e é bom, ela está na consciência de todos. Não está só na minha ou na sua. Ela está no bandido, ela está naquele que está no equivocado, né? No equivocado, ela está em todos. E aí você pergunta, né? Mas como que ela está? Como é que ela pode estar lá e ele fazendo aquilo tudo? Tira as camadas. É as camadas. Vai, né? tirando os véus, tira as camadas, que a gente vai caminhando, né? Hoje eu ainda brinquei com a Laura que a gente estava tomando café de manhã, eu não sei qual foi o assunto que surgiu, aí ela falou assim, ai mãe, você é tão calma, tranquila, porque eu dei uma resposta a ela tentando ter uma compreensão a respeito do assunto, que eu nem estou me lembrando qual que é. Aí eu brinquei com ela, Laura, o problema é que essa calma se reflete só na minha aparência. Dentro de mim, eu pensei, eu tive que usar do conhecimento que eu já adquiri para ter serenidade, para exteriorizar essa situação de uma maneira tão clara, porque aparentemente serena. Aparentemente serena. Então é um grande desafio, né? O que está lá dentro, né? Não, é o caminho, é um processo, a gente tem que entender. Só que a gente não entende isso quando você cobra do outro. Com você é como um excedente o tempo todo. A gente se justifica. Mas eu ainda estou agindo assim porque eu ainda sou imperfeita. Mas quando é em relação ao outro, qual a postura nossa? De julgamento, de juiz. Está errado, só faz coisa errada, né? E como que a gente tem que ter... A menos que seja alguém querido, né? Aí a gente tem um outro... Né? A gente tem... É o que a gente viu semana passada, né? Não é para todos.
Se tá diferente em relação a alguém, é porque não tem a justiça. Aí não é a lei. A lei já tá, Ele já dá tem muito, paixão no meio, né? o Aloysio deu muito exemplo, né? Quando alguém, por exemplo, o seu carro é roubado, aí você vê um policial, aí o que você quer? Que o policial tome uma postura porque alguém mexeu ali no seu carro, está roubado, né? Estava tentando roubar o carro. Aí qual é a postura? Quando o carro é seu e tem alguém mexendo no seu carro, você quer, na mesma hora, né? Cumpra-se o que a lei estabelece. Agora, se for o contrário, o carro é do outro e for seu filho que estiver roubando, a sua postura já é outra. E a mesma coisa do policial. Se é um filho de outra pessoa que está ali, né, tentando furtar um carro, a postura dele, de repente, seria uma. Agora, se fosse o filho dele, se ele pegasse o filho dele em flagrante. Então, o nosso senso de justiça, ele trabalha muito, né, nessa questão, assim, se é para favorecer a minha família, eu fecho os olhos a alguns equívocos. Agora, se é por causa do outro, eu aponto. Né? É o nosso uma coisa desafio que aí. me marcou muito, uns anos atrás, foi um caso de uma senhora lá que frequenta o sábado, a sopa lá do sábado, e um filho dela tinha sido... Foi morto mesmo, foi assassinado por se envolver com alguma coisa, era um rapaz assim, vamos dizer, equivocado e tal. E ela tinha sumido, aí as meninas ficaram preocupadas, falaram para levar uma cesta básica para ela, alguma coisa para ajudar, né? E eu fui na casa dela. E aí eu cheguei assim, eu fiquei tão emocionada, porque tipo assim, a casa toda muito bem arrumadinha, sabe? Com flores e tudo. Aí ela foi me mostrar o quarto dele, sabe? Mas assim, num amor com ele, sabe? Aqui meu filho, né? Não sei o que lá. Quer dizer, o amor que ela para ela não, sabe? Era só o filho dela, não tinha, ela não estava julgando, ela sabia de todas as dificuldades dele, por que aconteceu, mas assim na época eu fiquei assim emocionada de ver a postura dela em relação à situação, sabe? E tudo ali guardado, arrumadinho, do jeito que ele gostava de coisa de cavalo, tudo enfeitadinho, ela manteve aquilo ali tudo assim, com muito amor, sabe? Assim, era quase uma lembrança dele que ficou ali, né? Quer dizer, com ela, com certeza ele era outra pessoa, né? Então a gente tem que pensar, né? E aí ele fala aqui, ó. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí a letra A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Porque às vezes ela está lá, mas ela não está desperta, né? E aí ele vai para a questão 629, né? Que é o bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Não é? Então, não é fazer o bem para alguns para garantir o bem da maioria. É justamente o que ele fala ao contrário. Né? A lei de Deus garante segurança para a maioria, educando o coração da minoria malfeitora. Então, a gente peca muito nessa questão da educação, né? Porque não adianta, hoje em dia só vai, no estudo anterior ele falou isso também, né? Vai construindo mais presídio, vai construindo, vai dando mais guerra, mais soldados, mais gente para tomar conta, e esquece que a gente continua fabricando, né? Fabricando. Por conta das diferenças sociais, por conta da falta de educação, da desigualdade, essa falta de educação da infância é que vai fazer com que a sociedade seja tão desigual, né? Aí ele fala, né, que achei engraçado, é bom ele falar que o Chico falava que não acreditava na pena de morte, acreditava na pena da educação, ou seja, condena a pessoa a ler um livro por dia, né?
Seria muito legal. Eu achei uma leitura também no livro Essencial, o capítulo As Três Escolhas, muito interessante a respeito da lei divina, que fala assim: o discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou. Instrutor, em sua opinião, qual a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? Interessante essa pergunta, né? O interpelado respondeu: a lei do bem. É o que fala aqui no Livro dos Espíritos, né? O bem sempre, né? Entretanto, acrescentou o aprendiz: quem diz lei refere-se acima a clima de ação que todos devemos observar. Quer dizer, uma lei é uma coisa que todos nós devemos observar, né? Isso mesmo. Neste caso, onde ficaria o livre-arbítrio? Eu achei, gostei demais dessa leitura. O orientador meditou alguns momentos e considerou: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. E aí ele falou que o nosso livre-arbítrio está justamente nas três escolhas. Se uma lei que traduz a lei de Deus é a lei do bem, então você tem três caminhos aí, três escolhas que você pode fazer. A primeira qual que é? Você segue e vai ser feliz. Você consegue. A segunda é parar para não segui-la. E eu fiquei me perguntando se a gente já não tem feito isso. Muito, né? E a terceira, afastar-nos da lei. É quando a gente realmente assim tira Deus do centro e se afasta. Você bota ele bem distante, bem lá no cantinho. Então, o quanto que isso é importante, né? Dentro do processo evolutivo, bem da verdade, quando a gente for ser espiritual, não vai precisar de livre-arbítrio, porque aí já vai saber que o melhor a fazer é seguir a lei de Deus. Então, o livre-arbítrio é só agora, nesse período que a gente ainda tem. E essa segunda opção, né, gente, da gente permanecer onde está, né, é uma questão que a gente tem que trabalhar muito, porque a gente acha que pelo fato de... Eu vejo muito isso em mim mesmo. Quando você acha assim, eu já não sou capaz de matar, mas aí qual a concepção que você tem de matar? É pegar uma arma e matar alguém? Ou que a gente já conseguiu assim dar alguns passos em direção à nossa evolução espiritual, assim, mínimos que sejam, a gente já começa a se colocar num pedestal. Mas a gente esquece que não é só não fazer o mal, é fazer o bem, que a lei de Deus é a lei do bem. Se a gente não faz o bem de maneira infatigável, persistente, a gente está se afastando dela, está indo para a terceira opção. No livro Albas Póstumas tem aquele texto, né? A fotografia do pensamento. Se você pensou em matar alguém, você já matou. Na sua mente já aconteceu. Você já imaginou. Já existiu uma sintonia perigosa. Já tem a cena. A cena que eu achei foi muito bonitinho, que o Erlon fez uma palestra lá no centro, em vez de ele falar de matar alguém, ele falou do hambúrguer. Muito legal. Ele falou assim, se você imaginar, você está aqui, mas eu estou com fome, estou pensando naquele hambúrguer, eu vou comer lá na coisa. Aquilo já desenhou na sua mente o hambúrguer e você já desviou seu pensamento. Então, o ato já aconteceu em você. Né? Então, é complicado isso, né? Aqui agora ele vai para... Eu achei o Arthur Valadares falando, tem até uma palestra dele que chama A Lei Divina e as Leis Humanas, porque a lei humana são várias, né? Mas a lei divina é uma só. A divina é uma só. Então ele fala, ele faz referência à questão 794, que pergunta assim: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. E a 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis,
e eles a fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdade e da justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres desta posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena, que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pode consagrar o direito do mais forte. E tem a questão, né, a história, por exemplo, que ele fala, né, na história tem muita coisa. Eu me lembrei muito do livro do Dr. Disseu, aquele livro que ele escreveu, que ele vai contando, né, os caminhos do Evangelho. A gente não sabe de fato, porque é muita coisa que se perdeu no caminho. Porque tem isso, por exemplo, numa guerra, quem conta a história do que aconteceu é aquele que ganhou. Então ele conta do jeito dele. Qual é a verdade, de fato? Dificilmente a gente descobre, né? E principalmente porque a gente também não tem, assim, quando a gente é mais na infância, quando existe uma infância da gente, a gente não tem esse interesse pela história. Até na família da gente mesmo você vê isso. Às vezes você quer saber, hoje, por exemplo, eu quero saber de alguma coisa, mas a pessoa que podia me contar já desencarnou. Então, como é que você vai manter uma história? Né? Por isso que é importante essa questão das escrituras, da oralidade, de passar as informações, para que a gente vá evoluindo de acordo com essas revelações e com esse entendimento, mas principalmente com o sentimento. Usando os nossos sentidos, né? Vendo a natureza de fato, ter um sentimento em relação a isso tudo. Aí ele fala na 797. Aqui não, no 96. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Aí ele fala assim, que Jesus disse que veio cumprir a lei, mas a tradução do verbo certa, que ele fala, não é cumprir, é preencher, completar, como preencher um copo. Então, a lei seria o copo. Então, Jesus não veio, ele veio dar cumprimento à lei de Moisés, mas ele veio dar preencher, né? Então, lembrando, né, que Chico falava, né? E aí, Chico, qual que é a novidade? A novidade é o Evangelho. Então, não tem mais. Se você coloca isso em prática, coloca no seu sentimento, no seu coração, é essa a lei. Mas é só mesmo de acordo com a sociedade evoluindo que nós vamos realmente fazer as melhores escolhas, não é? Qual mais que tem? Aí ele vai lá na 874, né? Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando injustos o que parece injusto a outros? É que muitas vezes se misturam no homem paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que as coisas sejam vistas sob um falso ponto de vista. Então, quer dizer, quando a gente soma as paixões, né, à interpretação da lei, a gente vai estar
fazendo com que ela vá precisar sofrer alterações, né? Então, isso é muito comum hoje. Quantas pessoas, às vezes eu acho uma coisa justa, o outro não acha, mas qual é o padrão de Jesus? E é o padrão de Jesus que a gente tem que sempre seguir, né? É porque aí E aí ele fala a lá lei está contaminada com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas paixões, né? Quando está contaminada já não é mais a lei. E na 876, aí ele fala, a parte do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse, querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda justiça verdadeira. No desejo de cada um tem de ver seus direitos respeitados. Diante da incerteza sobre o que fazer em relação ao semelhante numa dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como gostaria que agissem com ele em circunstância idêntica. Deus não poderia ter dado ao homem um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Então, é a regra áurea mesmo, né? Se colocar no lugar do outro. Quando a gente consegue fazer isso, aí realmente a gente vai estar seguindo a lei, né, de justiça, amor e caridade. E é sempre bom lembrar isso, né, que a lei divina é justiça, amor e caridade. Não é só a justiça, não é só amor e não é só São caridade. as três. Né? As três caminhando juntas, né, dando ao homem o entendimento da... Depois ele vai também para ele fala da 886, né, que é o bife, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né, que é benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros, né, e o perdão. E aí ele fala que que é a benevolência? É ver bondade, né, sempre, em tudo. É uma coisa difícil, que a gente não consegue ver. Jesus olhava para Madalena, olhou para Saulo, olhava para Judas, tudo com esse sentimento de bondade, né? Enxergando o potencial que cada um deles poderia oferecer. E nós, como que a gente olha para o outro? É enxergar o outro como Deus enxerga, né? É aplicar a lei, que a gente não consegue. A gente está sempre mais colocando defeito do que qualidade nos outros, né? A indulgência seria não enxergar só maldade, né? A gente às vezes vai Não enxergar o criticar, né? defeito mesmo, Não né? Não criticar, ficar né? criticando, mas a gente tem que procurar, todo mundo tem um lado bom. É não ver os defeitos. O evangelho, eu já até decorei essa frase, porque eu vivo repetindo para mim mesmo o tempo todo. A indulgência não vê os defeitos dos outros. E se os vê, evita falar deles. É a língua ferina que a gente tem que trabalhar aí, né? É o que a gente estudou semana passada, né? E entender, né, o perdão, o que é? É entender os processos evolutivos. Quando eu entendo que o outro ainda está naquela fase, que ainda precisa de compreensão, está tudo certo, a gente vai conseguindo perdoar. E depois ele pega o evangelho lá, o evangelho, né, que é a passagem do homem de bem, que vai complementar todo o estudo de hoje, né? Você quer ler? Pode dar. É o capítulo 17, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é eu, né? É e. Quando é mesmo. Na sua maior pureza. Né? Eu me lembrei da cena, ele fala muito de Paulo e Estevão, né? Que, quando Paulo está lá matando, né? Praticamente, que acaba matando Estevão, ele não, o mais difícil dele entender é como é que aquele homem podia não ter uma reação, né? Não reagir àquilo tudo, ficar tão sereno diante de tanta violência, né? E o olhar, mais o olhar, né? Me lembro dele falando assim que o olhar dele não era de revolta, era de entendimento, ele não conseguia entender aquilo, né? Então, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. E a gente faz o quê? A gente pergunta se os outros, né? A gente não pergunta, será que eu violei a lei? A gente fica olhando os outros, né?
se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Não, isso aí eu sinto vergonha quando E eu além, leio. né? Você às vezes faz e acha que faz tanta coisa, você não fez foi nada, né? Você não foi nem um passo além, né? Nada, nem uma vírgula, né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Então, basicamente, era o que os fariseus faziam, né? Vigiavam os outros, não aplicavam a lei na sua profundidade, não enxergavam a lei viva, né? A lei que está dentro daquilo que está realmente acontecendo, né? Ele vai finalizar aqui ele finaliza com um livro abrigo, né? No capítulo 16, que é cumprimento da lei, dizendo que o homem de bem é aquele que vivencia a lei, né? Aquele que cumpre a lei. Aí ele fala: companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino, ante o ensinamento de Moisés, que seria a lei escrita e oral. A lição, todavia, é mais profunda, porque Jesus era o cumpridor da lei, né? da lei plena, da lei absoluta. Compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, que é a lei de justiça, amor e caridade, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. Quer dizer, tudo que Jesus fazia renovava as pessoas, trazia ânimo para elas. E aí ele fala, né, se você for olhar em torno de Jesus, era um verdadeiro caos. Era só ele mesmo que era sereno. Todos ali em volta tinham algum problema, né? Jesus era um grande comentador da lei escrita e atravessou séculos porque estava alicerçada na lei vivida, expansão do evangelho na doutrina, né? Então, quer dizer, como é que Jesus, né, vivendo há tanto tempo, se manteve, né, vivo nesse ponto? Porque ele realmente vivenciava isso, né? Deixa eu ter mais uma coisa aqui. Nessa leitura, ele fala também, a gente já chegou até a comentar isso na semana passada, no final, né? Quer ver? Com serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador, que a doutrina espírita. Olha a posição nossa enquanto doutrina espírita, olha, sem molhar a palavra no fel do pessimismo. Então, espírita, gente, não dá mais para ser pessimista, não. Nós temos o conhecimento da imortalidade, da vida futura, então a postura nossa já tem que ser outra. Do pessimismo e da rebeldia. Não podemos também ser rebeldes, né? Satisfará corretamente os princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse. É o desinteresse pessoal que o Livro dos Espíritos fala, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? A que se assenta, né, no desinteresse pessoal, transformando a caridade em mera obrigação. Então, ser caridoso não é virtude, não, é obrigação. A gente tem que se esforçar para fazer da caridade uma companheira diária, o tempo todo. Para que a justiça não se faça arrogância entre os homens e elegendo no sacrifício individual pelo bem comum a norma da felicidade legítima para solucionar na melhoria de cada um de nós o problema da humanidade inteira. Então, quando a gente conseguir aplicar plenamente essa lei de justiça, amor e caridade, né, largando de lado o nosso interesse pessoal, aí realmente a gente vai estar caminhando, né, na execução da lei. Eu tenho mais uma coisinha aqui, vou ler só um pedacinho. Do credo, no livro Albas Póstumas, no finalzinho lá, o credo espírita. Aí ele fala assim: a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto esses se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície,
Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-la. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. E só mais um aqui, ó. É do livro Falando a Terra Dentro de Nós. É o Bartolomeu dos Mártires. Deus concede recursos iguais para todos, e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam, não existe privilégio, ninguém foge ao cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo, ou voltaremos à lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. Cada criatura observa a criação de acordo com as experiências que já acumulou. Conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza, em toda parte. Quando o homem adquirir olhos de ver, ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sintonia da eternidade. Mas tudo depende de nós. O Haroldo começa a palestra dele lendo um texto que chama O Tempo, do livro Recanto de Paz. Aí ele fala: alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas? Confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo tempo é de Deus. Que aí ele fala, né, que você pode errar servindo, mas não pode errar sem servir. Né? Estacionar, Você tem que estar servindo. Porque é o que a gente está aprendendo, né? Dentro dessa leitura toda, Jesus está num caminho. Ele está a caminho da sinagoga. E a gente? Nós estamos aonde? Em que caminho? Nós estamos parados? Estamos assistindo isso? Qual que é o nosso papel dentro do processo evolutivo da humanidade, da sociedade, para construir leis melhores, leis mais próximas da lei de Deus, menos punitivas, né? mais educativas? Porque a gente pune muito, mas educa quase nada, né? É muito sério isso. E acho que nós temos que encerrar, que já passou um pouquinho da hora. Nós começamos, acho que 8h05. Vamos fazer a prece? Pode. Jesus, amigos espirituais, o nosso sentimento hoje é de gratidão por toda a possibilidade de termos todos esses conhecimentos ao nosso alcance. Nos renove o entendimento para que todos nós possamos nos transformar em cartas vivas do Evangelho. Porque quando a gente conseguir essa renovação, com certeza, o mundo de todos nós será muito mais feliz e muito mais harmônico. E é com essa certeza desse amparo a todos nós, é com a certeza que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis estão ao nosso lado, nos ajudando nessa jornada evolutiva, nos amparando e nos fortificando, que nós agradecemos. E temos a certeza, Senhor, que as bênçãos que usufruímos através desse estudo, a tranquilidade nesse momento que entramos em sintonia com seus ensinamentos, irá se estender a todos os nossos irmãos que frequentam a nossa casa, fortalecendo no Senhor, na fé e na harmonia e na fraternidade. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Para todos. Hoje só ocorrência. Abração.